Em um mundo repleto de mistérios, surgem histórias de uma ordem de guerreiros sagrados. Guerreiros que não apenas lutaram para proteger os cristãos, mas que, segundo as lendas, também guardavam segredos místicos, enfrentando forças que iam além da compreensão humana. Bem-vindo ao mundo dos Cavaleiros Templários, onde o sagrado e o sobrenatural se encontram em uma história envolta em glória, poder e mistério. Prepare-se para descobrir os segredos de uma das ordens mais fascinantes e enigmáticas da história. A história dos Cavaleiros Templários é uma das mais fascinantes da Idade Média. Misturando conquistas militares com um profundo misticismo, eles se tornaram figuras icônicas, cercadas de rumores sobre artefatos sagrados, poderes ocultos e forças sobrenaturais que protegiam. Durante séculos, os Templários foram conhecidos como protetores da cristandade, mas seus segredos e as lendas sobre o Santo Graal, a Cruz Verdadeira e outras relíquias continuam a fascinar e inspirar teorias até hoje. A Ascensão da Ordem. Glória e Mistérios. Fundada em 1119 por 9 cavaleiros franceses liderados por Hugues de Payens, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecidos como Cavaleiros Templários, começou com a missão de proteger os peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém. No entanto, rapidamente, sua missão se expandiu para a proteção dos territórios cristãos nas cruzadas. Enquanto os templários ganhavam respeito e poder por suas habilidades militares e sua lealdade à igreja, a ordem também desenvolveu uma aura de mistério. Isso se deveu em parte às suas atividades secretas e ao acesso que tinham a locais sagrados, como o Monte do Templo, em Jerusalém, onde escavações realizadas pelos cavaleiros alimentaram rumores de que eles haviam descoberto artefatos sagrados, incluindo o lendário Santo Graal e fragmentos da Cruz Verdadeira. Esses artefatos, segundo as lendas, concediam poderes sobrenaturais e espirituais a quem os possuía, e a ordem os guardava zelosamente, longe dos olhos do mundo. No entanto, o mistério em torno dos templários ia além de seus tesouros. Há relatos de que, ao escavarem os subterrâneos do Monte do Templo, eles teriam entrado em contato com forças sobrenaturais que protegiam esses artefatos. Segundo algumas lendas, os cavaleiros teriam aprendido rituais e segredos místicos que usaram para proteger a cristandade de ameaças invisíveis. O Santo Graal, um artefato de poder e perigo. O Santo Graal é amplamente conhecido como o cálice que Jesus Cristo usou na última ceia. No entanto, as lendas sobre o Graal variam amplamente, e muitas delas sugerem que ele era muito mais do que apenas um cálice sagrado. Os templários acreditavam que o Graal tinha o poder de conectar o mundo físico aos reinos espirituais, permitindo que aqueles que possuíssem o cálice tivessem acesso a dimensões onde anjos e demônios travavam batalhas eternas. Essas lendas deram origem a rituais secretos dentro da ordem. Os templários, temendo que o Graal caísse nas mãos erradas, realizavam cerimônias místicas para garantir que o poder do cálice fosse mantido sob controle. Durante esses rituais, os cavaleiros tentavam proteger a humanidade de forças sombrias que espreitavam além do véu do nosso mundo. Segundo algumas teorias, essas forças queriam usar o Graal para ganhar controle sobre a Terra, e os templários se viam como os únicos capazes de impedir que isso acontecesse. O Graal também foi ligado a uma suposta capacidade de conceder imortalidade. Algumas histórias sugerem que os cavaleiros que participaram desses rituais se tornaram guardiões imortais do cálice, condenados a vagar pela terra, defendendo o Graal de qualquer ameaça, tanto humana quanto sobrenatural. A verdade sobre o Graal permanece envolta em mistério, mas o fascínio em torno de seu poder continua vivo até hoje. Os Templários e as Criaturas da Noite. Embora a Ordem seja conhecida por suas conquistas militares, há menos informações sobre as batalhas sobrenaturais que supostamente enfrentaram. Disse que, durante suas expedições nas terras áridas da Terra Santa, os Templários encontraram criaturas das trevas que habitavam a região, seres que não eram totalmente humanos. Essas sombras, como eram chamadas, espreitavam à noite, tentando corromper o poder do Graal e invadir o nosso mundo.
Essas histórias contam que os templários usavam rituais sagrados para conter essas criaturas, invocando o poder divino para impedir que elas cruzassem o limiar entre o mundo espiritual e o físico. No entanto, esse combate não era sem consequências. Alguns cavaleiros que participaram dessas batalhas perderam suas almas, ficando presos entre os dois mundos, condenados a vagar como espíritos, guardiões eternos das relíquias sagradas da Ordem. Esses relatos, embora envoltos em mistério e especulação, mostram uma faceta menos conhecida dos templários. Não apenas guerreiros da fé, mas também defensores contra o sobrenatural. Os templários acreditavam que, ao protegerem esses artefatos sagrados, estavam protegendo o mundo de forças muito mais sinistras do que os inimigos que enfrentavam nas batalhas diárias. A queda dos templários, conspiração ou maldição. O declínio dos templários começou de forma abrupta em 1307, quando o rei Filipe IV da França, que tinha grandes dívidas com a Ordem, ordenou a prisão em massa de seus membros. Os templários foram acusados de heresia, blasfêmia e adoração de ídolos pagãos, acusações que até hoje são contestadas por historiadores. Alguns acreditam que essas acusações foram fabricadas por Filipe para justificar a dissolução da Ordem e tomar seus vastos tesouros. No entanto, teorias mais obscuras sugerem que Filipe foi manipulado por forças sombrias. Segundo essas teorias, o rei foi influenciado por entidades sobrenaturais que queriam destruir os templários para acessar os segredos e poderes que a Ordem protegia. O Graal e outros artefatos sagrados estariam no centro dessa disputa, e a destruição da Ordem seria a chave para liberar esses poderes no mundo. Muitos dos cavaleiros foram presos, torturados e executados, mas os segredos da Ordem nunca foram totalmente revelados. Alguns acreditam que os templários esconderam o Graal e outros artefatos em locais secretos antes de sua queda, e que esses tesouros ainda estão perdidos, esperando para serem descobertos. O legado. Guardiões eternos do sobrenatural. Apesar da queda oficial da Ordem, as lendas sobre os templários persistem até os dias de hoje. Em templos abandonados, criptas escondidas e fortalezas esquecidas, dizem que os espíritos dos cavaleiros templários ainda vagam, guardando os segredos e os artefatos místicos que juraram proteger. Fantasmas de templários foram supostamente avistados em diversos momentos ao longo da história, aparecendo em locais onde o mal ameaçava ressurgir. Esses cavaleiros fantasmas, segundo a lenda, ainda estão em missão, protegendo o mundo de ameaças sobrenaturais que ninguém mais pode ver. A ideia de que os templários continuam a proteger a humanidade, mesmo após sua morte, alimenta muitas teorias da conspiração e lendas urbanas. Alguns acreditam que a Ordem nunca realmente desapareceu e que seus membros continuam a operar em segredo, guardando os mesmos tesouros e segredos que os tornaram alvo de Filipe IV. A história dos Cavaleiros Templários é fascinante e complexa, misturando eventos históricos com lendas místicas que sobrevivem até hoje. Embora sejam lembrados principalmente por suas conquistas militares, os Templários também são vistos como guardiões de segredos e defensores contra forças sobrenaturais. O legado dos Templários continua a cativar a imaginação de gerações, inspirando livros, filmes e documentários. Sua história, entrelaçada com mistérios e teorias conspiratórias, faz com que sejam lembrados não apenas como guerreiros devotos, mas também como guardiões de segredos sagrados que talvez nunca devam ser revelados. E assim, os Cavaleiros Templários continuam a habitar não apenas as páginas da história, mas também os cantos mais profundos da imaginação humana. Sua missão de proteger o sagrado, lutar contra o sobrenatural e preservar segredos que até hoje permanecem desconhecidos, faz deles uma das ordens mais intrigantes de todos os tempos. Se você gostou desse mergulho no passado misterioso dos Templários, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Até o próximo mistério.